Meu irmão e minha irmã, hoje domingo, dia 5 de maio, sexto domingo do tempo da Páscoa. Nós estamos quase terminando já o tempo da Páscoa. Domingo que vem nós celebramos a ascensão do Senhor, ou seja, a sua subida aos céus. E depois no outro domingo, dia 19, a descida do Espírito Santo. Por isso as leituras de hoje, nós vamos ver daqui a pouquinho, nos dão esse sentido um pouco de despedida de Jesus, de testamento de Jesus, porque ele vai voltar para o Pai. Vamos então escutar o Evangelho de hoje, Evangelho segundo João. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Eu vos disse isso para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena. Este é o meu mandamento: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá sua vida pelos amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, pois o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu vos chamo amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi, e vos designei para irdes e para que produzais fruto, e vosso fruto permaneça. O que então pedirdes ao Pai em meu nome, ele vô-lo concederá. Isto é o que vos ordeno: amai-vos uns aos outros. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Jesus, como dizia, está se despedindo, está narrando, por assim dizer, o seu testamento. Nós podemos ter aqui em mente a imagem, por exemplo, de um pai, de uma mãe de família, quando vai chegando uma certa idade e começam a dar conselhos para os seus filhos, porque entende que está próxima a sua morte. Jesus vai para o Pai, volta para o Pai. Por isso quer deixar um testamento, e o testamento de Jesus é o testamento do amor. Domingo passado, Jesus falava a respeito da videira e dos ramos, que o ramo, se não permanece ligado à videira, não recebe a sua seiva, não recebe a seiva vital, seca e morre, e não dá frutos bons, dá frutos amargos, dá frutos que não prestam. Permanecer. Hoje, Jesus continua com essa linguagem sobre permanecer. Quem permanece nele, cumpre os mandamentos do Pai, porque ele, em princípio, cumpriu os mandamentos do Pai. E que mandamentos são esses? Nós sabemos bem. Por exemplo, os 10 mandamentos: amar a Deus, guardar domingos e festas, honrar pai e mãe, não mentir, não matar, não roubar, não cobiçar. Mandamentos que querem tutelar a vida e a liberdade do ser humano. Nós muitas vezes, quando falamos dos 10 mandamentos, pensamos primeiramente nos nãos, nos 10 nãos que Deus nos deu. Pelo contrário, quando Deus coloca estes mandamentos, é para nos garantir muita liberdade e muita vida. Nos garantir que a gente sim possa ter vida, liberdade, segurança, respeito, possa conviver bem entre os seres humanos. Para isso servem os 10 mandamentos. Amar a Deus, amar a Jesus, cumprir os mandamentos. É uma sequência lógica de quem permanece unido em Jesus. Além disso, este Evangelho nos diz que o amor é preciso ser transformado em prática, em seguir os mandamentos. Não basta amor de palavras, amor romântico. Amor romântico paralisa. Um casalzinho de namorados, jovenzinhos que apenas se conheceram, estão apaixonados, se amam, mas tem um amor que paralisa, que faz com que os dois queiram estar ali, sozinhos, os dois, grudadinhos o tempo inteiro. Esse não é o amor de Cristo. O amor de Cristo é ágape, que leva a pôr em prática aquilo que se está amando. Este Evangelho ainda nos fala que Jesus quer que a gente seja seus amigos, não seus servos. O servo faz por obediência. Às vezes nem entende a ordem que o patrão deu. O amigo não. O amigo é aquele que está no mesmo nível, olha nos olhos, entende as palavras, tem coragem de perguntar, de questionar, de dizer não concordo, mas são amigos, um pelo outro. São capazes de dar a própria vida. Por isso Jesus quer que a gente seja seu amigo. Se ele deu a vida por nós,
a gente também pode dar a vida por ele, pelos nossos irmãos. Por último, Jesus diz que está pronto para voltar ao Pai, se isto for colocado em prática. Ou seja, cumprir os mandamentos, ter um amor que transforma o que se ama na prática e um amor que nos leva a dar a vida. Se nós conseguirmos fazer estes 3 passos, Jesus cumpriu a sua missão. Pode voltar para o Pai e mandar-nos o Espírito Santo. Que então que esta palavra de hoje nos leva a refletir? Nós temos nas 3 leituras de hoje, a primeira leitura, a segunda leitura e o Evangelho, textos sobre o amor de Deus. O amor de Deus hoje está como pano de fundo de todas as leituras, como chave de leitura que a liturgia da palavra nos apresenta neste dia da nossa existência. Em primeiro lugar, nós temos que entender amor como acolhida dos diferentes. Na primeira leitura de hoje, Pedro acolhe Cornélio. Cornélio era um pagão, nunca poderia se tornar judeu, porque judeu era só quem nascia na religião judaica. Os pagãos não poderiam se tornar judeus. Pedro então tem uma dúvida: será que Cornélio pode se tornar cristão? Pedro observa que Cornélio cumpre a lei de Deus, ajuda os pobres, ama a Deus. Por isso diz: sim, Cornélio, você pode ser um cristão, receba o Espírito Santo. É o amor que Cristo ensinou a Pedro que fez com que ele acolhesse Cornélio no grupo dos cristãos. De outra maneira, Cornélio ia ser excluído. O amor que eu e você sentimos por Deus deve também fazer com que a gente acolha os nossos irmãos que são diferentes. Irmãos de outros credos, irmãos de outras cores, irmãos de outra classe econômica, irmãos que nós às vezes não concordamos muito com a opinião e com os gostos, mas porque é um irmão, um ser humano, eu acolho comigo, acolho no meu coração. Isso me leva ao segundo comportamento que o amor exige: transformar o amor em gestos de empatia, gestos de solidariedade. Nós estamos acompanhando agora as enchentes no sul do país. Quando vejo pela televisão gente morrendo, gente perdendo a casa, perdendo tudo, sinto um incômodo no meu coração, sinto às vezes vontade de estar eu no lugar daquelas pessoas, sinto vontade de fazer algo. Isso é amar, e amar na prática. Se vejo, porém, a televisão e digo: não, isso não me afeta, eu estou aqui distante, estou tranquilo na minha casa, talvez não tenha vivido, experimentado de fato o amor de Deus. Terceiro passo: se acolho os diferentes, se sou empático, me solidarizo com o meu irmão, sou capaz de dar a minha vida pelos meus irmãos, sou capaz de morrer, como Jesus dizia no Evangelho, que dá a sua vida pelos seus amigos. Eu sou capaz de morrer, e morrer não significa apenas perder a vida, vamos dizer assim, perder o respiro. Morrer cada dia, morrer para as minhas comodidades, morrer para os meus prazeres, para os meus egoísmos, morrer para o meu estar bem e o outro que se vire. Um exemplo: às vezes, marido e mulher, o marido chega em casa cansado, sabe que a mulher vai chegar depois ainda mais cansada, ele se dá. Ele começa já a arrumar a casa, preparar os filhos, organizar tudo, para que quando a esposa chegue, esteja tudo tranquilo e em paz. Para que ela descanse, o marido se cansou mais ainda. Isso é amor de morte. Dou a minha vida, o meu descanso, o meu bem-estar, para que o outro esteja bem. Se nós cumprimos esses 3 mandamentos, nós estamos nos tornando amigos de Jesus, e não apenas os seus servos, que só fazem por obediência. Fazemos porque amamos, porque queremos ser semelhantes a Jesus. Por último, é preciso ser outros Cristos aqui nesta terra. Fazer como Cristo fez. Ser amigo de Jesus significa ser outro Cristo aqui na terra. Que eu e você lembremos disso durante esta semana. Cada vez que recebo a Eucaristia, que escuto a Palavra de Deus, tenho este dever: me tornar um pouco mais como Cristo na vida dos meus irmãos. Que este seja o desafio para a nossa semana. Que a bênção de Deus seja derramada sobre você no início desta nova semana, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.